Também, pessoal, vamos dar continuidade aqui no assunto. Hoje, já passando daquela parte mais teórica da disciplina, a gente falou sobre o sistema elétrico de potência, falamos sobre a parte histórica e falamos sobre a parte de matriz energética, né, das fontes energéticas. Agora a gente já vai introduzir aqui, ou relembrar, talvez, as medidas elétricas básicas que vocês já se depararam em alguns momentos, né, aqui no curso, no ensino médio também, com essa parte de tensão, corrente, resistência e potência, né, essas quatro medidas elétricas básicas que vão servir de base aqui para o decorrer das nossas apresentações, certo? Então, vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu tirar essas coisinhas aqui do meio. Bem, então vamos falar das medidas elétricas básicas, né? A partir de onde... Deixa eu colocar nessa telinha aqui que é melhor. A partir de onde a gente vai pegar esses conhecimentos mais básicos, mais introdutórios da eletricidade, relembrar lá da Física 3, lá do ensino médio, esses conhecimentos e ser reapresentados aqui as principais fórmulas, certo? Então, vamos ver aqui. E aí tudo surge de uma pergunta inicial, né? Vocês já ouviram falar em elementos condutores e elementos isolantes? Alguém sabe dar um exemplo aí de um elemento isolante? Quem pode dar um exemplo aí de um elemento isolante de eletricidade, né? A borracha, professor. Material. Borracha, um exemplo. Quem dá outro exemplo aí de material isolante? O PVC, professor? PVC também, né? Os polímeros em geral, borracha, PVC, esses materiais plásticos, né? Outro exemplo de isolante. A madeira é um exemplo de material isolante, certo? É um exemplo de isolante. Vamos ver outro isolante aí. Papel é isolante também, certo? Entre vários outros elementos isolantes. E quais são? A gente lembra desses isolantes, né? Porque geralmente se tem até alguns EPIs, né? Equipamentos de proteção individual, que são feitos desses materiais. Então, o pessoal usa luvas de borracha, os técnicos de eletricidade, para fazer alguma manutenção em rede viva, para evitar algum toque ali inesperado, encostar, e então proteções de materiais isolantes. Esse é um dos objetivos. Aquelas ferramentas também, né, de contato com a rede, com os postes, né, também de materiais isolantes para evitar um choque elétrico. E materiais condutores, quais são? Numa residência, qual o principal condutor que a gente tem? Quem acha aí? Numa residência, nas instalações elétricas, né? Nossos fios, né? O cobre, professor. São fios de cobre, né? Nas nossas residências a gente tem fios de cobre, mas não é só o cobre que é isolante, que é condutor, perdão. Não tem só o cobre como condutor, a gente tem diversos outros materiais que têm características, e aí eu vou dizer agora, mais condutivas do que isolantes, certo? Então, não vão existir
elementos que sejam isolantes perfeitos, nem condutores perfeitos. Eles vão ter características mais de um lado do que do outro. Aí tudo bem, certo? E dentre aqueles que são bons condutores, vão ter os melhores, vão ter alguns que têm umas características que não se adequam a toda situação. Por exemplo, nos chips de celular, de computador, de eletrônicos em geral, pode ser que haja ali naquele elemento alguns gramas de ouro como condutor. E a gente vai ver que o ouro talvez não tenha uma capacidade condutiva tão boa quanto o cobre, mas só que ele tem outras características químicas que são mais atrativas do que o cobre, como, por exemplo, a dificuldade na sua oxidação. Então, se aquele metal não oxida, acaba que a vida útil daquele chip, ele perdura por bem mais tempo. Então, para aquela aplicação em pequena quantidade, foi viável. Logicamente que não seria viável ter ouro nos fios da minha casa. A quantidade teria que ser bem maior, enfim, não tem viabilidade. Da mesma forma que nas linhas de distribuição, não são essas daqui não, essas daqui são as torres de transmissão, né, que são em alta extensão, altas tensões. Nas linhas de distribuição, que tem uma tensão um pouco menor já, fica aqui nas nossas ruas, né, naquelas linhas de distribuição, antes se usava muito condutores de cobre, mas hoje a gente já não tem mais o uso do cobre. Por quê? Porque havia muito vandalismo. O pessoal causava curtos-circuitos propositais, jogava corrente, jogava algum outro tipo de material. Os disjuntores da distribuidora abriam, faziam a proteção dos fios, né? Abria o disjuntor, desenergizava o circuito, e aí o pessoal ia roubar o cobre dos fios para revender, porque o cobre tem um alto valor agregado ali. Alguns quilos já se consegue uma boa quantidade de dinheiro. Então, ele foi substituído, ao longo dos anos, né, foram substituindo esses fios de cobre por fios de alumínio. E aí o alumínio não tem características condutivas tão boas quanto o cobre, mas em contrapartida ele não tem um valor agregado. Para conseguir um pouquinho de dinheiro ali, você vai precisar de quilos e quilos e quilos de alumínio. Então não tem mais interesse comercial, como tinha-se em outros momentos, pelos condutores da rede elétrica. Então até isso daí é considerado, né, na escolha de um melhor condutor. E aí a gente vai ver em qual ponto, em qual característica do material está vamos dizer, esse detalhamento, se ele é condutor ou se ele é isolante, né? Vamos ver aqui. Então, na verdade, isso daí está no nível atômico. Aqui tem dois átomos, né? Um de selênio, que é um elemento utilizado aqui em um isolante muito comum em máquinas elétricas, que é a mica, onde é necessário fazer o isolamento de uma parte do motor para outra. Então, aqui é o átomo, né, desse elemento, e aqui é o átomo do cobre. Então, a característica de condutividade dos materiais está relacionada com o que é que vai ser conduzido, né? A gente fala muito o que está sendo conduzido. O que vai estar sendo conduzido de uma ponta para outra do material, né? É a corrente elétrica. E, basicamente, a corrente elétrica é o fluxo, né, de elétrons. Corrente elétrica é o fluxo de elétrons entre átomos vizinhos, entre átomos daquele material. Então, se eu tenho um material que não consegue ter um fluxo ter um fácil fluxo dos seus elétrons, quando submetido a uma excitação, então esse material vai ter características mais condutoras.
mais isolantes. Da mesma forma, se eu tiver um outro material que, quando eu coloco uma excitação ali, ele vai e troca elétrons ao surgimento de uma corrente elétrica facilmente, esse material é um melhor isolante. Mas mesmo assim, por exemplo, o ar. O ar é um material condutor isolante, pessoal. O ar que nos rodeia aqui. Tem alguém tomando choque agora? Tem algum raio aqui dentro da sua casa batendo em você? Se não tiver, então é porque ele é um bom isolante, né? Porque se fosse o ar fosse condutor, a gente estava numa situação bem complicada nesse momento, né? Todo mundo estava tomando choque aí das tomadas sem nem encostar lá. O ar é um bom isolante. Mas o que acontece quando há uma descarga atmosférica, um raio, né? Quando ocorre um raio, aquela capacidade isolante do ar, ela é rompida. Ela é rompida devido à grande excitação que ocorre entre as nuvens e o solo. Então, a essa excitação, né, a gente vai dar o nome de tensão elétrica, ou diferença de potencial elétrico, né? Então, causou ali uma grande excitação elétrica, uma grande diferença entre os potenciais elétricos das nuvens e do solo, e ali foi tão grande que o isolante, que é o ar, não foi capaz de manter separada essa diferença tão grande. E aí acaba que há o rompimento, há o descarregamento, né, das nuvens, e ocorre a descarga atmosférica, certo? Com outros, com outros isolantes isso pode ocorrer também. Chegar ali, todo isolante tem o seu limite de isolamento, né? Se for ultrapassado, uma corrente elétrica vai passar por ali. Então aqui a gente tem os dois átomos, né? E aqui a gente tem um átomozinho só, lá no cobre, e lá no selênio a gente tem 6 átomos na última camada. Então, quando se tem poucos elétrons na última camada, geralmente são elementos com mais facilidade, com maior facilidade de perder elétrons, de trocar elétrons aqui com átomos vizinhos. Então, eles são elementos com características mais condutoras. E se eu tiver a última camada do meu átomo mais completa, então ele vai ter, esses elétrons vão estar mais fortemente ligados aqui ao núcleo, ele vai ter uma maior dificuldade de liberar esse último elétron aqui, esse elétron entre átomos vizinhos. Então vão ser elementos com características mais isolantes, certo? Então aqui a gente tem um átomo de um material considerado condutor, os elétrons da última camada, os elétrons livres, ficam trocando constantemente de átomo. Então aqui a gente tem eu desligo aqui esse áudio. Aqui a gente tem deixa eu botar aqui para não atrapalhar vocês. Depois eu vejo lá. Então aqui a gente tem uma barra metálica. A gente tem uma barra metálica aqui a gente tem uma barra metálica, certo? Sem excitação nenhuma, ou seja, eu não tenho uma diferença de potencial em um lado nem no outro, certo? Então, os elétrons aqui na última camada desses átomos estão trocando de forma aleatória. Então, aqui tem uma aleatoriedade aqui nessa troca desse último elétron, desse elétron livre entre os átomos, né? Então, não é uma troca de elétrons, mas de forma desordenada. Então, ainda não há uma corrente elétrica, um fluxo pré-determinado, né? Só que o elétron é um elemento positivo ou negativo? Quem lembra, ele é positivamente carregado ou negativamente carregado, o elétron, né? A gente tem aqui alguns elementos, né? Os prótons, os nêutrons e os elétrons são negativamente carregados. E aí, quando eu coloco em uma ponta uma excitação com falta de elétrons,
e na outra ponta uma excitação com excesso de elétrons, o que vai acontecer? Se tem muito negativo, os negativos, os elementos com a mesma polaridade, eles vão tender a se repelir. E com polaridades diferentes, eles vão tender a se atrair, né? Então, se eu coloco aqui, ó, muitos elétrons de um lado e falta de elétrons no outro, vai haver um desequilíbrio, os elétronzinhos vão tender a vir em direção à falta de elétrons aqui, e a esse excesso de elétrons, que tem muito negativo aqui, ele vai repelir desse lado. Então, ele vai sair num fluxo constante, num fluxo orientado de elétrons, ordenado, né? Então, esse fluxo ordenado, esse movimento ordenado de elétrons, essa troca de elétrons entre átomos vizinhos, num sentido único aqui, que a gente vai dar o nome de corrente elétrica, certo? Então, elétrons passam a ter um movimento ordenado, dando origem à corrente elétrica. Então, aqui tem um exemplo de uma pilha, né, de uma bateria, certo? Então, peguei uma bateriazinha, positivo, negativo do lado, interliguei aqui no interruptor. O interruptor, aqui tem uma ligação similar ao que a gente tem numa casa, né? Para os que o pessoal da civil aqui vai ver que na próxima unidade a gente vai fazer uma instalação elétrica parecida com essa daqui. Só que a gente não vai utilizar baterias aqui de 9 volts, como esse caso, né? Vai ser a nossa rede com 220 volts. Mas vai ter uma fonte de tensão, uma fonte de excitação, onde eu tenho sempre uma diferença de potencial entre dois terminais. E aqui o potencial positivo, né, vai passar por um interruptor, que é uma chave que abre e fecha. Depois eu venho aqui para a minha carga, que nesse caso é uma lâmpada. Poderia ser qualquer equipamento elétrico da casa, mas aqui no caso é uma lâmpada. Por isso que a gente está utilizando o interruptor aqui, né, já para que vão ser ligados as lâmpadas, e depois volta para terminal negativo. Então, há uma circulação aqui de corrente enquanto esse interruptor estiver fechado. Por quê? Porque o terminal positivo está chegando aqui em por elementos condutores, né? Em um dos terminais da minha carga, e o negativo está chegando no outro, ou seja, tem uma diferença de potencial aqui, chegando a uma carga, que no caso aqui é uma lâmpada. E a lâmpada é o elemento que vai converter a energia elétrica, essa corrente elétrica que está circulando dentro dela, em algum trabalho útil, né? Alguma coisa, porque energia elétrica, na forma elétrica, a gente não usa. A gente usa a luz, a gente usa o calor, de resistência no ferro de passar, no chuveiro, a gente usa o movimento num liquidificador, num motor elétrico, enfim. Então, ela tem que ser convertida de alguma forma em algo útil, em um trabalho útil. Isso aqui que a lâmpada está fazendo com a passagem dessa corrente, certo? Então, a unidade é o ampere, a unidade da corrente elétrica, desse fluxo de corrente elétrica aqui, esse fluxo de elétrons, né, saindo do positivo, indo para o negativo, é o ampere. Aí observem só aqui que tiveram duas informações aqui nesses dois slides um pouco diferentes, né? Aqui vocês viram o fluxo do elétron, que ele, logicamente, ele é repelido pela excitação negativa e é atraído pelo positivo, então ele vai do menos para o mais, os elétrons. E aqui eu disse que a corrente, ela circula, como essas setinhas aqui, né, do mais para o menos. Então tá meio que o contrário, né? Mas é isso mesmo. Realmente, a corrente circula do mais para o menos por convenção. Desde o início dos estudos, né, da eletricidade, houve essa convenção, decidiu-se que, de forma... nas análises que são feitas,
Se não estiver dizendo nada o contrário, a circulação das correntes serão dos terminais positivos para os terminais negativos, da tensão positiva para a menor tensão. Então, isso daí é a circulação da corrente, a convenção que foi feita foi essa, e é justamente a contrária, né, da circulação dos elétrons, né? Então, tem o sentido convencional de circulação de corrente, que é do mais para o menos, e tem o sentido eletrônico, ou sentido real, né, que é do menos para o mais. Então, a gente praticamente não vai usar, mas saibam que os elétrons vão ser repelidos pelo negativo e atraídos pelo positivo, né? Mas, na prática, nas nossas contas, nos exemplos que vocês vão ver dos livros, o que vai se ter lá é que a corrente vai do mais para o menos, certo? Então, aqui tem a explicação, né? Temos na figura anterior uma pilha, um interruptor e uma lâmpada conectados através de um fio condutor. Quando ligamos o interruptor, o circuito se fecha e o polo positivo da pilha estabelece um campo elétrico capaz de atrair os elétrons livres da extremidade do fio ao qual está conectado. O mesmo ocorre com o negativo, né, no caso, repelindo esses elétrons. E vai haver uma corrente elétrica, né, os elétrons vão se movimentar entre os átomos vizinhos, e ele repele o próximo, e aí começa esse movimento. Estabelecendo um fluxo de elétrons através de todo o circuito em direção ao polo positivo da pilha. O movimento dos elétrons através do circuito será contínuo. Pronto, isso aqui é uma informação extremamente importante. Enquanto a pilha mantiver a excitação constante aqui, tiver um mais e um menos, vai haver o movimento de elétrons aqui dentro do meu circuito. Mas quando a pilha descarregar, vocês veem isso daí constantemente, né? Quando tem um controle remoto da casa de vocês, da TV, quando o controle remoto começa a pilhinha ficar fraca, ele já não consegue mais fazer com que aquele equipamento funcione adequadamente. Tem lá o brinquedinho do seu irmão mais novo. Quando começa a falhar, ele vai e acaba não funcionando mais adequadamente. Então, só enquanto houver uma diferença de potencial, uma tensão elétrica entre esses dois terminais, é que vai haver circulação de corrente. Certo? Então, o movimento dos elétrons através do circuito será contínuo apenas enquanto ocorrer, enquanto esse circuito estiver fechado, né? Tiver essa diferença de potencial. Então, é corrente elétrica, a unidade é amperes, ou a unidade de carga por segundo, que é coulomb por segundo. Então, a gente vai utilizar aqui o ampere como unidade. E aí aqui a gente sempre vai lidar com os múltiplos, né, e submúltiplos também. Aqui tem múltiplo, tem só quilo, né, aqui, mas tem mega também, tem giga, e aqui os submúltiplos, né, mili, micro, nano e pico. Geralmente a gente vai encontrar aí correntes, para vocês terem uma ideia de grandeza. Carregador de um celular, aquele mais basiquinho, tem 1 ampere só de corrente, um carregadorzinho de celular. Então ele vai alimentar seu celular ali com 1 ampere. Tem alguns que já tem 2, outros uma correntezinha um pouco maior, esses carregadores mais rápidos, né? Mas o mais normalzinho tem 1 ampere só de corrente. Uma corrente, para você começar a sentir o choque elétrico, ele varia muito com o tipo de pele da pessoa, né? Se você tiver com a pele úmida, ou se a pele da sua mão for muito seca, com a pele muito grossa, então a sua percepção do choque é totalmente diferente nessas duas situações. Mas, em média, a gente começa a sentir a percepção de um choque a partir de 5 miliamperes. 5 miliamperes já é aquela corrente que já começa a causar algum desconforto, certo? São 30 miliamperes. E aí, na casa da gente,
Nem todas têm, mas é obrigatório, quem for de civil vai ver isso na próxima unidade, que toda casa tem que ter um dispositivo que identifique fugas de corrente, né? Ou seja, aqui eu tenho uma bateria, né? Mas pode ser aqui o positivo e negativo que a distribuidora manda para minha casa. Mas se tiver alguma corrente que esteja entrando pelo mais e não estiver voltando pelo menos, aqui pelo outro lado, está havendo uma fuga de corrente, né? Porque aqui não tem para onde essa corrente se esconder, né? Ela só pode passar por esses fios. Ela não vai aumentar ou reduzir quando passar pela lâmpada, pelo interruptor. A mesma quantidade que entra nesses elementos sai. Então, se houver alguma pessoinha aqui, deixa eu ver aqui meus dots artísticos. Então, se tiver alguma pessoinha aqui, ó, que o professor de vocês aqui, ó, tava lá, tal, bem magrinho, foi encostar com o pezinho molhado, pezinho no chão, pé descalço. Aqui, 9 volts não vai ter risco de choque, porque o nosso corpo ele tem uma resistência, ele não é um bom condutor, mas supondo que seja, mas 9 volts também é uma tensão muito baixa, né? Mas se fosse 220 volts, já é uma tensão mais elevada. Se você viesse aqui, encostasse a mãozinha aqui, ó, fosse lá, vou mexer aqui, certo? Parte dessa corrente, se fosse 220 volts, iria ser drenada aqui, ó, para o seu corpo e iria para o chão, né, para a terra. Então teria uma correntezinha aí passando por aqui. Opa, deu um bug aqui no negócio, como é que eu desfaço? Enfim, já um Ctrl Z aqui. Então, uma corrente I aqui passaria. Acho que tem uma borracha aqui. Tem borracha. Então, essa corrente I passaria pelo seu corpo e causaria um choque elétrico no seu corpo, né? Pronto, aí. Então, essa corrente viria, causaria um choque, e aqui o nosso sistema de proteção tem que estar preparado para saber, ó, a corrente agora que está saindo do mais, né? No terminal mais, antes era uma só. Menino, tá um bug danado isso, né? Era uma só que saía daqui, passava pela carga, e depois vinha para o negativo, certo? Mas agora ele percebeu que está vindo uma outra correntezinha, o sistema de proteção tem que perceber isso, né? Que está vindo uma outra correntezinha menor por esse caminho, que é a corrente de fuga, né? A corrente que não está voltando pelo neutro. Essa corrente I aqui, que está indo para o corpinho de alguém que está tomando choque. Então é como se estivesse saindo mais pelo mais e pelo menos entrando uma quantidade menor. E é essa diferença que os nossos dispositivos de proteção percebem. O nome do dispositivo é um disjuntor especial, né? Na verdade, não é nem um disjuntor, é um interruptor especial que fica no quadro de distribuição. Oh, eu tenho ele aqui, ó. Eu vou até dar aula essa semana, falar sobre ele. Deixa eu mostrar para você esse dispositivozinho aqui. Deixa eu sair daqui para mostrar em tela cheia para vocês. É esse dispositivozinho aqui, ó, que é o DR. E não sei se dá para ver a corrente I aqui, ó, aqui dá para ver. Ó, aqui, cadê meu dedo? Tá aqui, ó, aqui, ó, logo acima do meu dedo tem aí, ó, 30 miliamperes. Então essa é a corrente que bem pequenininha, né? 30 miliamperes é o que ele permite, esse elemento aqui, o DR. Está guardadinho aqui, porque eu vou dar uma aula amanhã de instalações elétricas para a turma de civil. Então, já trazendo esse assunto para vocês. Então, esses 30 miliamperes é a tolerância que esse elemento tem, que o DR tem, entre a quantidade de corrente que sai no terminal positivo, que a gente vai chamar de fase mais na frente, né? E aquela que sai, que volta, né, que retorna pelo terminal negativo, que a gente vai chamar de neutro, no próxima
na próxima disciplina, mas desde agora vocês já vão vendo as aplicações, né? Então, aqui é onde entra a corrente, aqui é onde volta, né? Então, é sempre a mesma quantidade. Em situações normais, em condições normais, deve ser a mesma quantidade que entra, é a quantidade que sai, que retorna aqui nesse circuito. Aí, 30 miliamperes é aquele limite, né? 5 a gente já começa a sentir o choque, mas ele só vai ser mais fatal mesmo, né? Se chegar acima dos 30, aí sim ele já torna um choque mais perigoso, dependendo da duração do choque, do caminho que ele passa pelo seu corpo. E aí a corrente, como eu disse, né, ela não tem, aqui só foi um exemplo, eu acabei nesse exemplo aqui apagando uma parte dos circuitos, né, mas aqui vão ter fontes, resistências, cargas, enfim, envolvidas, mas aqui a gente pegou só para mostrar para vocês, num caso onde a gente tivesse essas conexões entre vários ramos. Então, alguns conceitos aqui envolvidos, ó, ramos são as linhas, né, os fios aqui que estão conectados entre as partes do circuito, são os ramos, né? Então, aqui eu tenho um ramo, aqui eu tenho um outro, mais um ramo, aqui no meiozinho ramo. Então, ramos são essas conexões, são os fios. E onde houver alguma união ou bifurcação, enfim, desses ramos, vão ser os nós, certo? Então, tem um ramos e tem um nós, certo? Esses nozinhos aqui, essas interligações de fio, essas emendas de fio aí, são os nossos nós. Então, basicamente, quando eu tenho uma conexão, um nozinho desse tipo, e está entrando 2 amperes aqui da esquerda para a direita, nessa união, né, nesse nó, e aqui de baixo para cima está entrando nesse nó 3 amperes, nesse ramo aqui, ou seja, esse nozinho está interligando 3 caminhos diferentes, né, 3 linhas aqui, 3 ramos diferentes. Então, o que entra nele vai ser igual ao que vai sair, certo? Então, se está entrando 2 e está entrando 3, obrigatoriamente, aqui vai sair 5 amperes, certo? Aqui tem 5 amperes obrigatoriamente, certo? Então, no nozinho aqui, não tem como ele aumentar ou reduzir a corrente que está entrando ou saindo por esses 2 nós aqui. Vai ser justamente o somatório das correntes aqui é igual a esse daqui, pronto. Agora, se tivesse essa daqui saindo, né? Tá 3 entrando e 2 saindo. Então, aqui já mudaria o nosso panorama, né? Se tem 3 entrando e 2 já saíram, vai sair só mais um. Basicamente, a regra é a seguinte: tudo que entra no nó, a quantidade de corrente que entra no nó vai ser a quantidade de corrente que vai sair. O somatório das correntes em um nó é igual ao que está entrando em um nó é igual ao somatório das correntes que vai sair desse nó, certo? Então, aqui eu tenho já como saber, aqui vai ser 5 amperes, 5 amperes, pronto, 5A, certo? 5 amperes é a corrente que está passando por aqui. Tem alguns locais que não tem como descobrir ainda, que só conheço uma, né? Se todos aqui, acho que todos têm 3 ramos. Essa daqui, por exemplo, que é onde está se perguntando, né, qual o valor da corrente I, eu não tenho como descobrir ainda, porque eu só conheço 2 amperes que está entrando nesse nó. Então, vou descobrir as anteriores até chegar e descobrir a desse ramo, para finalmente descobrir o sentido, né? Pronto, outra coisa, a gente vai falando em sentido, né? A direção, se está para a esquerda, para a direita, da direita para a esquerda, se tiver de cima para baixo, se está subindo ou se está descendo. Então, essa daí é o sentido que ele vai estar no circuito. Então, o sentido é extremamente importante nos circuitos elétricos. A gente vai ver isso porque o sentido está diretamente relacionado com o sinal da corrente, né?
Se ela for positiva, aquele sentido é naquele sentido mesmo. Mas se tiver um sentido e tiver menos 2 amperes, você já sabe que ela está no sentido contrário. Então, o sentido é importante e olhar também o sinal, se está positivo ou negativo, o valor da corrente. Então, aqui tem 5 amperes. Outro ramo que eu tenho como descobrir é esse pequenininho aqui, ó. Esse daqui, por quê? Ó, tem 1 ampere saindo, então ele está saindo daqui, né? Ó. Tem 1 ampere saindo aqui por cima, depois pegando aqui à esquerda, e tem 2 amperes saindo aqui pela direita desse nó. Se está saindo 1, está saindo 2, então vai entrar nesse nó aqui de cima. Opa, 3 amperes. 3 amperes. É horrível escrever com... Eita, tá com um bug esse meu PowerPoint aqui. Às vezes dá esse tracinho. Mas, enfim, 3 amperes aqui é o que está subindo. E agora eu já tenho como olhar esse meu nó, porque está entrando 5, está saindo 3, tem que sair mais 2. Sempre o que entra é igual ao que sai. Não tem para onde correr. Se dos 5 que entrou só saiu 3, vai sair mais 2 aqui. Sempre em relação ao nó, né, de análise. Agora entrando 2 por cima, de cima para baixo, e entrando 4 de baixo para cima, então aqui tem 6 saindo, né? Entrou 6, sai 6. E finalmente, olhando esse nó, entrou 6 de um lado, entrou 2 do outro, vai ter que sair a soma desses dois aqui, né? Entrou 8, está saindo 8. Então, I tem esse sentido aqui, né? Da esquerda para a direita, no caso aqui, com esse desenho. E I tem uma corrente de 8 amperes. Pronto. É isso aí, pessoal. Alguma dúvida aqui nessa análise? Tranquilo? Então vamos dar continuidade. Bom, para esse exemplozinho aí, façam aí rapidez e me digam qual é a corrente I, né? Aqui tem uns nozinhos, ficou meio amarelinho, não sei se ficou bem visível, mas aqui é um nozinho, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. Eu não tenho como pintar aqui esses bichinhos aqui. Como é que deixa ela mais grossa? Enfim, deixa aí. Então, quero que vocês façam aí no caderninho de vocês, rapidinho aqui, me digam quem é o valor, qual é o valor de I. O valor e o sentido, né? Se ele está aqui da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Deixa eu aumentar aqui o volume que eu não estou ouvindo vocês. Bem, então tá aqui. Eu quero o valor de I. Encontra aí primeiro o valor de I. Tem que ir o passo a passo, né? Encontrando nesses ramos, vai encontrando, até chegar no I.
Alguém encontrou o resultado? 1 ampere, professor. Vi agora, pessoal. Não tinha que responder. Letra A, vamos ver, né? Não estou bem lembrado. Vamos ver aqui rapidinho. Então, nesse ramo aqui, cadê? Será que dá para fazer aqui também? Não, tem que ser no tela cheia mesmo. Tem que ser aqui assim. Pronto. Então, aqui eu vou ter, 2 mais 1, que dá 3, né? Então, aqui vai ter 3 amperes. 3 amperes. Aí, aqui vai ter 3 mais 5, que dá 8. Aí aqui tem 3 saindo, né? E 2 entrando, então tem que entrar mais. Se tem 3 saindo e 2 entrando, para ser igual o que entra e o que sai, tem que entrar mais 1. Esse nó, né? Aí aqui tá entrando 8, tá saindo 1, então tem que sair mais 7, né? Para entrar 8 e sair 8, né? Na soma. Então aqui 7 amperes. E finalmente, né, dos 7 que estão entrando, estão saindo 6, tem que sair mais 1. Então, o I está da esquerda para a direita com 1 ampere. Isso aí, pessoal. Letra A. Letra A, a resposta correta, 1 ampere. Alguma dúvida aqui? Tranquilo? Então, vamos lá. Uma outra informação importante, né, nas características básicas, né, das medidas elétricas básicas, que é da corrente ainda que a gente está tratando. Quando a gente pega uma pilha, né, as pilhas têm 1,5 volt, aproximadamente. Quando eu pego uma pilha, e aqui não está feita a conexão, né, está solto ainda. Se eu pegar uma pilha só no positivo, se eu conectar só o positivozinho, você vê que não tem. Faça o teste. Pegue seu controle remoto, só encoste o positivo ou só o negativo dentro da caixinha. Não vai funcionar. Mesmo você encostando só o positivo. Vai ver que você tem que pegar a nossa tomada. Se eu pegar a tomada, que tem 2 buraquinhos ali, na verdade tem 3, né? Novo padrão. Mas o buraquinho do meio é o terra, ele não. Se não tiver ele, o equipamento continua funcionando, né? Logicamente que é bom ele ter para questão de segurança, mas se não tiver o do meio, o seu computador vai ligar do mesmo jeito. Ou seja, só com positivo e negativo, a fase e o neutro, ele vai funcionar. Agora, se você colocar só a fase, ele não funciona, porque tem que ter uma diferença. Tem que ter um mais e um menos. Não adianta ter só o mais ou só o menos. Tem que ter os dois ao mesmo tempo. Então, aqui eu tenho uma lâmpada hipotética, né? Que é nesse nível de tensão aqui, acho que nem tem lâmpada que funcione nesse nível de tensão, nem um LEDzinho às vezes funciona nesse nível de tensão. Mas, enfim, hipoteticamente tem uma lâmpada, e aí quando eu faço a conexão aqui, fiz a conexão, ela vai e acende, né? E esse ligar da lâmpada, ele é instantâneo, certo? Porque os elétrons aqui, eles trocam, né, na velocidade da luz. Na verdade, é aproximadamente na velocidade da luz, certo? Um pouquinho menos da velocidade da luz aqui, essa transmissão. Isso daqui, dessa velocidade de condução, só vai influenciar mesmo, assim, quando a gente estiver tratando lá daqueles sistemas a gente estiver tratando daquele sistema elétrico de potência, né? Lá do sistema interligado nacional, quando tiver uma linha lá no sul, vindo ou subindo para o norte do país, ou de um estado para o outro, tiver quilômetros e quilômetros de distância em linhas, aí esse tempo, né, aqui é considerado no dimensionamento, enfim, tem alguma consideração relativa a essa velocidade de condução, mas nos circuitos elétricos é instantâneo, né? A gente usa nas aplicações normais
vai ser instantâneo, no nosso estudo também. E aqui, como a gente já viu, né, aqui o desligado, sem nada energizado, os elétrons estão se mexendo aí de forma aleatória. Eu faço a ligação, aqui elétron se movendo devido à energia térmica. Quando eu faço a conexão, os elétronzinhos se repelem do terminal negativo. Então, os elétrons aqui vão lá estão no sentido anti-horário aqui. E a corrente, como eu disse, né, ficou amarelinha, né, mas enfim, está no sentido contrário, essa amarelinha aqui que está no sentido da esquerda para a direita, aqui, né, ou seja, no sentido horário desse circuito aqui, certo? Então, resumo aqui da corrente, conceito, é o movimento ordenado dos elétrons no interior do condutor. O símbolo que a gente vai utilizar de corrente não é o C já ficou sendo usado para carga, né, que eu acho que vocês viram lá em física, certamente vocês viram lá em física 3. Então, o Czinho acabou que não vai ser utilizado, o C também vai ser utilizado em capacitância, mais à frente, na segunda unidade, quando a gente falar de capacitância. Então, a gente vai utilizar aqui a corrente como I, né? O I que vai vir de intensidade de corrente elétrica. E a unidade é um ampere, com essa crase aqui, né, no acento, em homenagem ao cientista, né, que estudou as primeiras características da corrente elétrica. E a corrente elétrica, ela, quando circula, né, nos elementos, ela causa alguns efeitos. No chuveiro elétrico, no ferro de passar, onde mais? Num aquecedor de piscina, em qualquer elemento que tenha a conversão de calor, né, por meio de uma resistência elétrica, vai haver o chamado efeito Joule. O efeito Joule, ele pode ser desejável em algumas situações, como essa que eu comentei para vocês, mas em outras ele não é tão desejável, né? Por exemplo, quando eu estou lá com o meu equipamento, meu carregador de celular ligado na tomada, você, depois de alguns minutos, pegar nele, ele vai estar bem quente. Isso serve de alguma forma, essa energia gasta em forma de calor, está servindo de alguma forma para você? Não. Então, aquilo ali acaba sendo perda, né? O efeito Joule, em alguns momentos, ele vai causar perdas, como todo fio tem uma resistência. Se tem uma resistência no fio elétrico, ele vai aquecer. Então, sempre que há condução de corrente, vai haver um aquecimento ali inerente, que a gente tem que tratar lá na disciplina de instalações elétricas, é que esse aquecimento seja o menor possível, certo? Ou seja, dentro de algo aceitável, né? Então, quando a corrente passa por um condutor metálico, a transformação de energia elétrica em energia térmica, esse é denominado o efeito Joule. Em outro momento também que ocorre isso, mas aí é de uma forma bem desejada, são em choques elétricos mais perigosos, né? Um dos efeitos dos choques elétricos é justamente queimaduras. Então, alguém já tomou um choque elétrico aqui, espero que você tenha tomado, foi um choquezinho de leve, né? Eu já tomei um choquezinho meio de leve assim, mas nenhum tão grave a ponto de causar uma queimadura, né? Porque tem que durar alguns minutos para que uma queimadura seja causada ou entrar em contato com tensões muito elevadas, com aparecimento de arco elétrico. Então, quem tomou já um choque, eu conheço alguém que tenha tomado, dependendo da intensidade do choque, pode ter havido queimaduras como efeito também desse choque, que foi justamente o efeito Joule. Um outro efeito que a corrente causa, né, quando passa aí no corpo humano, são os efeitos fisiológicos, né? Então, quando a gente deixa a mão assim relaxada, ou quando a gente quer segurar alguma coisa e vai fechar, vou pegar esse meu fone de ouvido aqui, eu vou lá e
quero segurar aqui com força, o que eu estou fazendo? Estou contraindo os músculos da minha mão, né? Aqui tem vários músculos na minha mão, então quando eu quero segurar alguma coisa, eu contraio os músculos, e quando eu não quero, é só relaxar, que os músculos vão relaxar também. Então, as contrações musculares, né, elas são controladas pelo nosso sistema nervoso. E nosso sistema nervoso, ele dá pequenos impulsos elétricos, né, para que a gente vá e os tendões abram, enfim, os músculos venham, fechem, movimentando os tendões. Então, que a gente tenha os movimentos musculares, o nosso sistema nervoso acaba mandando alguns pequenos impulsos elétricos, certo? Ali é uma coisinha pequena mesmo, uma fração de volts ali utilizada. Mas só que para isso, o que acontece? Quando alguém já ouviu falar naquele negócio de não, tomei um choque e fiquei preso lá, fiquei pregado, né, ou preso lá no fio elétrico, ou na geladeira, ou na parte em que entrou em contato com o seu corpo. Por quê? Ficar preso, né? Acho que todo mundo já ouviu falar nisso. Porque quando você acaba encostando ali, não é que está tendo um poder de atração ali, é simplesmente que os seus músculos vão contrair, certo? Os seus músculos vão contrair. Onde a corrente elétrica passa, os músculos daquela região eles vão contrair. Então, se tem algum fio energizado e você vai lá, encosta com a sua mão, não é que tem um poder de atração nem nada do tipo. Simplesmente sua mão vai fechar, porque o seu corpo vai entender que você quer fechar a mão ali, está mandando impulsos elétricos, só que esses impulsos são externos, né? Você não está querendo fechar a mão, só que acaba fechando ali devido a essa corrente elétrica que está circulando nessa parte do seu corpo. Então, contrações musculares involuntárias vão ocorrer na passagem de um choque elétrico, certo? Então, isso daí é perigoso, porque você pode ficar preso ali a fonte de energia, ou dependendo do caminho da corrente, né, se passar pelo seu tórax, por exemplo, pode dar problemas, inclusive, de respiratórios, causar uma asfixia se demorar muito tempo, ou também causar problemas cardíacos, né? Tá passando uma corrente elétrica ali, seu coração batendo no ritmo normal e do nada. Inclusive, não sei se alguém já viu ali nos filmes tal, quando uma pessoa está com alguma parada cardíaca, os paramédicos, os médicos ali, eles vão chegar com um desfibrilador, né? Que basicamente vai fazer passar, circular uma corrente elétrica no coração, ali no peito do paciente, para ver se o coração volta a bater no ritmo normal. Então, o choque elétrico pode causar benfeitorias, como nesse caso do desfibrilador, né, que dá uma corda ali no coração, ou pode causar problemas cardíacos, no caso de um choque ali, está tudo bem, tudo normal, e está passando uma corrente pelo coração, ele vai perder ali o ritmo de batidas normal para você viver bem, né? Então, esse é um dos efeitos também, um efeito fisiológico, onde a corrente elétrica passa no corpo humano. E aí tem o efeito da luz, né? O efeito luminoso, que é a conversão ali da energia elétrica em iluminação, dependendo da fonte luminosa, a gente vai ter efeitos diferentes, né? Uma lâmpada incandescente, como o nome já indica, aquele filamentozinho, né? Aquele filamento, você pega uma lâmpada incandescente e olha ali pertinho, você vê uma voltinha, né? Um filamentozinho enrolado, até balança, e quando a lâmpada queima, ele está rompido, né? A lâmpada incandescente queima, aquele filamentozinho fica rompido. Ou seja, não vai haver mais uma circulação de corrente naquele elemento. Então, o filamento, ele é basicamente um condutor diferente do cobre, ele é feito de um outro material, de um outro elemento condutor, o nome desse elemento é o tungstênio, certo? Ele é feito desse elemento,
que, quando passar uma corrente por ele, ele chega a altíssimas temperaturas, a ficar incandescente, da mesma forma que o carvão, quando está em altíssima temperatura, fica incandescente. Esses elementos também vão ficar incandescentes, só que ele não derrete com facilidade quando está no interior de um bulbo ali, de uma lâmpada, né, com vácuo ali, né, sem ar ali dentro. Então ele dura muito tempo, ou com a inserção de outros gases, né, que não o oxigênio, e aí ele dura mais tempo ainda intacto, né? Várias horas ele vai durar ali esse filamento sem se romper. Então esse é o efeito luminoso. Já se for uma lâmpada fluorescente, quem já quebrou uma lâmpada fluorescente, ou já viu uma lâmpada fluorescente quebrada, dessas tubulares, né? Provavelmente não encontrou nenhum fio interligando as duas extremidades, né? Quebrou a lâmpada ali, não viu nada dentro. Como é que essa luz ficava acesa, né? Então, a luz da lâmpada fluorescente, ela fica acesa porque ali dentro da lâmpada tem um condutor gasoso. Olha aí, ó, um condutor na forma de gás, professor, tem. E, infelizmente, é um condutor muito tóxico, né? Que é um metal, né? Que na temperatura ambiente, ele é líquido, né? Quem sabe o nome desse metal? Alguém falou? Eita, foi um comentário aqui, deixa eu ver lá no comentário. Mercúrio. Mercúrio, exatamente. Então, lá é que eu não consigo ver os comentários aqui, não, alguém deve ter falado, né? Exatamente, Mercúrio. Então, dentro da lâmpada fluorescente, ela tem o mercúrio, e ali no início, quando a lâmpada está piscando, não sei se você já percebeu, toda lâmpada fluorescente dá aquelas piscadinhas, né? O pessoal da Civil, né, vai ver lá, a gente tem no nosso laboratório de instalações elétricas, tem uma lâmpada fluorescente, e eu explico com mais detalhes isso que eu vou falar para vocês aqui, o funcionamento dela. E toda lâmpada fluorescente, no início, ela dá aquelas piscadinhas, que é justamente o momento em que, internamente a lâmpada, a temperatura vai subir um pouquinho para o mercúrio, que fica líquido, né, na temperatura ambiente, ele acabar entrando ali, virando vapor, e depois a corrente vai circular literalmente dentro do vapor, né, dentro desse mercúrio, né, dentro da lâmpada, a correntezinha elétrica vai circular por ali, certo? E aí vai ser emitida uma luz ultravioleta. Mas aí, professor, como é que a lâmpada ilumina se a luz ultravioleta ela não é perceptível ao olho humano, né? Aí a gente vai ver, há uma pergunta, alguém já viu uma lâmpada fluorescente transparente? Que lâmpada LED transparente tem, né? Você consegue ver o LEDzinho ali na pontinha e tal. Lâmpada incandescente é o que mais tem, transparente. Agora, lâmpada fluorescente transparente, alguém já viu? Acho que não, né? Porque o nome fluorescente é tão importante a lâmpada ser pintadinha de branco, e aquela tinta é uma tinta fluorescente que acabou dando nome à própria lâmpada. Então, toda lâmpada fluorescente vai ter uma tinta específica que vai converter aquela luz ali que passa pelo gás de mercúrio em uma luz visível, né, em uma luz que vai iluminar o ambiente de verdade. Então, lá no nosso laboratório, né, a nível experimental, a gente recebeu um kitzinho da Philips, com uma lâmpada fluorescente, que a metade é transparente e a metade é pintada. Bem interessante. E quando a gente liga ela, a gente vê a parte que é transparente, a gente vê um azulzinho bem fraquinho, quase nada. E na parte pintada ilumina normal. Então, justamente para explicar isso daí para vocês. Então, logicamente que vocês, quando voltarmos aí às atividades, serão convidados a
a participar de algum encontro prático, né? Um outro efeito causado pela corrente elétrica, né, é o efeito magnético, que faz com que os motores girem, certo? Um dos exemplos, né, o motor está girando ali porque um conjunto de campos eletromagnéticos, né, que se transformam. A eletricidade e o magnetismo, né, tem uma grande correlação entre eles, então esses efeitos que ocorrem dentro de um motor elétrico fazem com que ele gire, certo? Então é como se eu estivesse criando ali atrações e repulsões de eletroímãs ali, de forma que eu consigo tirar um rotor da inércia e começar a movimentá-lo. Então, o efeito magnético é que faz com que os nossos equipamentos, nossos motores elétricos girem, né? Esse efeito é inerente à corrente elétrica e sua descoberta consolidou a associação entre eletricidade e magnetismo, dando origem ao eletromagnetismo. E um dos grandes inventores aqui, pesquisadores, foi o Tesla, né? Então, num dos documentários, né, que eu vou passar aqui direitinho para vocês, entregar até segunda, ele até abriu mão de uma, como é o nomezinho? Deu um branco agora, de uma patente, pronto. Ele abriu mão de uma patente para permitir o uso, né, mais rápido, né, implantação mais rápida de motores elétricos e a aplicação do seu conhecimento em si. No final, a Tesla acabou falecendo com uma qualidade de vida muito baixa, muito aquém aquele grande cientista que contribuiu e mudou a vida, né, de muita gente. Já o Edison foi um dos caras mais ricos, as personalidades mais ricas, né, do mundo na sua época. Só que o Tesla acabou não conseguindo capitalizar muito do seu conhecimento. Bem, então esses são os principais efeitos: Joule, fisiológico, luminoso e magnético, certo? Só para terminar aqui mais sobre a corrente elétrica. Para termos uma corrente elétrica, é necessário o quê? Esses três elementos aqui. Uma fonte, ou um gerador, certo? Uma diferença de potencial, pode ser uma pilha, pode ser a fase e o neutro da sua rede elétrica, pode ser, enfim, a bateria do seu carro, pode ser alguma fonte de energia, algum elemento que mantenha entre seus terminais uma diferença de potencial. O condutor, que vai ser aqui o que vai interligar o gerador a quem vai utilizar efetivamente essa energia, que é a carga, né? E aí a carga vai ser o elemento que vai converter aquela energia elétrica em alguma atividade útil, né? Vai converter a energia elétrica em luz, em calor, em movimento, enfim. Um gerador orienta o movimento dos elétrons, o condutor assegura a transmissão da corrente elétrica e a carga utiliza essa corrente elétrica, transforma essa corrente elétrica em trabalho. Então a gente vai ver muito essa figurinha aqui, né? Vocês vão ver daqui para frente muito essa representação, certo? De carga de um lado, as ligações tem que ser duas, né? Para manter essa diferença de potencial ser aplicada na carga, e na carga recebendo aqui essa diferença, mais menos, enquanto esse caminho estiver fechado, vai haver uma circulação de corrente elétrica. No momento que a gente coloca o interruptor e abre o interruptor, mesmo por um lado aqui estando conectado à fonte, se não conectou o outro, não tem diferença de potencial aqui em cima. Então, não vai haver circulação, certo? No momento que fecha, tem circulação de corrente, a carga está aí. Se for uma lâmpada iluminando o ambiente, se for um motor girando, se for uma resistência do chuveiro aquecendo
a água, enfim, aquecendo. Tem um dispositivo de medição, né? A gente tem dispositivos de medição para medir corrente elétrica. A gente vai ter aí um multímetro, geralmente, né? Não tem-se mais equipamentos que são individuais, que só medem uma única grandeza. Geralmente a gente vai utilizar equipamentos hoje em dia que medem várias grandezas, mede tensão, mede corrente, mede resistência, e o nome dele é o multímetro. Então a gente tem um multímetro aqui, e entre as funções dele, ele vai medir a corrente elétrica também. Vai ter esse formato de amperímetro, certo? Amperímetro, medidor de amperes, medidor de corrente. Então, tem tecnologias diferentes. Uma delas é essa daqui, de multímetros, né? No caso, amperímetros. Uma delas é essa daqui. Pessoal, só um minutinho aqui, viu? Eu vou aqui abrir a porta, 2 minutinhos. Voltei. Sim, então, o amperímetro, ele tem do multímetro para medir a corrente, né? Tem várias tecnologias diferentes. Para medir a corrente, eu, a princípio, tenho que ver a quantidade de elétrons, tem que ter algum elemento sensível à quantidade de elétrons que está passando aqui dentro do fio. Então, tem esse tipo de multímetro que ele acaba se ligando em série, ou seja, ao circuito. Então, antes de passar na carga ou depois, tanto faz, né, que é a mesma corrente, a gente acaba passando esses condutores por dentro, literalmente, a corrente que vai alimentar a lâmpada, a carga, acaba passando pelo medidor. E aqui ele é sensibilizado e diz lá a quantidade de corrente que tá passando. Existem outros modelos, né, que são sensíveis a outras características, que você consegue usar um alicate amperímetro. Você pega a corrente ali, abre o alicate, fecha, ele abraça o fio, então vai ter o fio aqui, e o alicate amperímetro vai ficar só abraçando aqui o fio, você não precisa desconectar ou fazer algum tipo de conexão diferente aqui, é só abraçar o fio já alimentando o equipamento, e ele já indica qual a corrente que está passando naquele caminho. Certo? Vamos finalizar hoje só com tensão. E a tensão, a gente vai fazer uma analogia com os circuitos hidráulicos de uma residência, certo? Então, muitas do equacionamento matemático dos circuitos elétricos foram baseados em circuitos hidráulicos, que já existiam aí há muitos anos, né? Então, para a tensão elétrica, a gente vai fazer uma analogia com uma caixa d'água, com 2 caixas d'água, na verdade, caixas d'água, né? Na verdade. Então, a gente tem aqui essas caixas d'água, uma delas totalmente cheia, essas 2 caixas estão interligadas, né? Tem uma tubulação aqui, um registro no meio, as duas uma totalmente cheia e outra totalmente vazia. Então, claramente aqui há um desnível de água entre as 2 caixas d'água, né? A primeira do lado esquerdo está cheia e a outra está totalmente vazia. No momento que a gente abre aqui esse registro, abrir, ó, vai começar, cadê? Começou a haver um fluxo orientado de água de um reservatório para o outro. Ou seja, da esquerda para a direita aqui teve esse fluxo. E esse fluxo vai perdurar até quando? Até quando eu tiver um desnível de água entre as duas, elas estão na mesma altura, né? Enquanto tiver um desnível aqui,
elas vão tender a se equiparar. Então, vai continuar saindo água da caixa d'água da esquerda e indo para a caixa d'água da direita. Até o momento que, ó, igualou. No momento que iguala, ou seja, eu não tenho mais um desnível de água de uma para outra, agora não vai mais haver um fluxo orientado de hídrico, né, aqui de água de um reservatório para o outro, certo? Então não há mais desnível, todo mundo está igualzinho aí, então não tem mais fluxo. Então, para ter movimento dentro da tubulação, é necessário um desnível de água. O mesmo acontece com os elétrons. Para que eles se movimentem, é necessário termos um desnível elétrico. E ao desnível elétrico, entre dois pontos de um circuito, vamos dar o nome de tensão elétrica ou diferença de potencial. Então, sempre que a gente falar, quando fala em diferença de potencial, é até mais fácil, né? Porque se tem uma diferença, tem que ter um em relação ao outro. Não tem como eu tenho que ter uma referência, né? Se é uma diferença, é alguém em relação a alguém. Você já sabe que tem duas figuras ali. A tensão elétrica, se você disser, não, aqui tem 220 volts. Aí outra pessoa pode chegar, não, aqui tem 220 não, tem 200, tem 200 só. Aí a resposta é em relação a quem? Certo? Então, em relação ao neutro, aqui tem 220. Em relação a outra referência, aqui tem 200. Em relação a outra, tem 110. Então, sempre a tensão ou a diferença de potencial vão ter dois pontos ali, né? Que a gente vai estar medindo um em relação ao outro. Sempre tem que ter uma referência, certo? Isso aqui a gente tem que ter sempre uma referência. Para a tensão, a gente vai utilizar o V de volt, que é a unidade de tensão, certo? O Vzinho aqui. E tensão é a pressão exercida sobre os elétrons livres para que esse se movimente no interior de um condutor. E aí tem múltiplos e submúltiplos, da mesma forma que a gente viu nas correntes, vai ter também nas tensões os múltiplos e submúltiplos, né? Então, os múltiplos, volts, alguns exemplos, 220 volts é a nossa tensão, aqui na maioria das cidades do Nordeste. Lá na Bahia, em Paulo Afonso mesmo, a tensão é 127 volts, que tradicionalmente o pessoal gosta de chamar de 110 volts, mas na prática são 127 volts, certo? Nos estados do Sudeste, acho que a maioria é 110 também. Então são basicamente 127 no caso, né? São basicamente essas tensões que a gente usa. Kilovolts, a gente já falou em kilovolts aqui na distribuição, os postes aí na frente da casa de vocês, antes de entrar no transformador, né, que depois de entrar no transformador do poste, ele vira 220, mas antes ele tem 13.800 volts, ou 13,8 kilovolts. Aquelas redes, aquelas linhas vermelhas e verdes, né, do mapinha que eu mostrei para vocês nas últimas aulas. As vermelhas têm 500 mil volts, 500 kilovolts, as verdinhas 230 mil volts, a gente tem megavolts, gigavolts. O Gustavo Feijó aqui fez uma pergunta interessante, né? Por que tem essas diferenças de tensão entre as regiões? Na verdade, isso daí foi uma questão de padronização. Então, regiões que foram industrializadas inicialmente, elas vão ter, na maioria dos casos, aqui no Brasil, 110 volts, certo? No rebaixamento final da tensão. Então, os equipamentos, os transformadores vão todos serem, assim, o transformador vai reduzir a tensão para 110 volts. Então, aquelas cidades ali, pronto, Paulo Afonso, né, pô, tem a Chesf e tal, então os geradores, os transformadores, todos tinham essa padronização na época, reduziam ali para 110 volts. Já regiões mais afastadas desses centros, né, que demoraram mais algumas décadas para serem efetivamente chegar a energia de qualidade, enfim, chegar a esse novo
padrão, acabou que mudou-se o padrão e definiu-se como 220 volts a tensão nominal dessas instalações mais recentes. Então, é mais uma questão de padronização. Nas instalações elétricas, isso vai ter um impacto, certo? A gente vai ver, quando a gente vai falando de potência, a gente vai ver que isso daí vai ter um impacto, sim. Pode ser que a gente encontre ali alguns circuitos, tanto que lá no Sudeste, algumas cargas muito grandes, como é o caso de chuveiros, não usam tomadas de 110 volts, usam tomadas de 220. Porque a gente vai ver que se eu fosse usar no chuveiro elétrico uma tomada de 110, eu teria que ter uma corrente extremamente elevada. E aí teria custos mais elevados com o dimensionamento dos fios, teria que ser um fio bem grossão, certo? Então, tem alguns impactos isso daí, mas aí, quando se usa chuveiro elétrico, outras cargas de maior potência, geralmente eles colocam em tomadas de 220 volts. Ok? Aí, tá apanhando. Deixa eu ver aqui se teve mais alguma coisa, não, só isso mesmo. Professor, eu tenho uma dúvidazinha. É porque assim, a maioria dos aparelhos, por exemplo, de uma sala, são 12 volts, 9 volts. Por que a gente precisa necessariamente, por exemplo, aqui no Nordeste, ter 220 volts? A maioria dos aparelhos, repita, por favor, a pergunta. Por exemplo, a fonte de um roteador, de uma TV, são 12 volts, 9 volts. Eu tenho até um exemplo aqui. Rapaz, eu tô cheio de exemplo hoje, viu? Eu tenho aqui uma fita de LED. Eu vou mostrar na outra aula também. Aqui uma fita de LED com uma fonte de 12 volts. Isso aqui é uma fontezinha. Quem já abriu um computador já deve ter visto... Deixa eu mostrar em tela cheia para vocês. Já deve ter visto a fonte de um computador, né? Em algum momento. Quem gosta de mexer nesses computadores de mesa. Olha aqui, dá para ver aqui, não dá? Ó. Input AC, corrente alternada, input, entrada, né? É de quanto que está aí? 220. 110, 220, mais ou menos 15%, né? É porque para mim fica ao contrário aqui. Então, 110, 220, ou seja, é bivolt, e tem uma tolerância de 15%. E o output DC, olha a diferença, DC, AC, corrente alternada, DC, direct current, corrente direta, né, corrente contínua, certo? Então, o nosso CC, no inglês fica CC fica DC e o CA fica AC, né? Porque no inglês inverte aí a ordem. Então, entra uma corrente alternada, que é a corrente da rede, em 220 volts, no nosso caso, né? E sai uma corrente contínua de 12 volts, certo? Até 10 amperes é o máximo aqui que ela suporta. Então, eu comprei essa fitazinha de LED, vou fazer uns projetinhos aqui em casa e estou falando sobre essas questões. Inclusive, foi bom estar aqui para vocês, para a gente mostrar, né? O que aparece 10 volts, 5 volts, não sei o quê, é a tensão contínua, que os nossos equipamentos eletrônicos basicamente vão usar tensões contínuas. Eles vão ter um conversor, como essa fonte aqui, interno, que vai basicamente o carregador do seu celular. É um conversor, é uma fonte, o carregador, né? Ele vai converter ali, se vocês... Eu queria achar meu carregador aqui. Pronto, achei aqui. Achei um carregador externo meu aqui. Ó. Esse aqui é um carregadorzinho, um power bank, né? Vou ver se dá para vocês enxergarem. Deixa eu aproximar. Aqui vai ser muito pequenininho, acho que não vai dar, não. Opa, até que dá, né? Olha aí, input. Me digam aí se dá para ver que minha mão está tremendo. Mas eu vou ler aqui antes, que para eu ler aqui na minha tela, eu me vejo ao contrário. Mas aqui tem, ó, a entrada dele é de 5 volts de 2 amperes e a saída 5 volts de 2,1 amperes. Então, esse daqui é o padrão de tensão. Então, na prática, os equipamentos da gente,
quando eu ligo na tomada, a fontezinha vai converter para esses 5 volts aqui. Então, a nossa fonte, é o nosso carregador de parede, né? Ele vai converter o 220 alternado, 220 ou 110 alternado, numa tensão contínua de 5 volts para carregar nosso celular. E aí é só colocar esse cabo, vou pegar esse cabo USB e ligar no meu computador, e ligar no meu celular, aqui o carregador. Então, poderia também fazer a mesma coisa no USB do computador. Tem aqui o computador de padrão, o USB tem 5 volts também. Então, vou lá, coloco no USB do meu computador e coloco no meu celular, ele carrega do mesmo jeito. Então, basicamente, o que a fonte faz, né, ela converte uma tensão alternada numa tensão contínua, que na prática é a tensão contínua que o equipamento vai funcionar, os eletrônicos. Então, televisões, computadores, tudo que você tem eletrônico na sua casa, ele não vai funcionar efetivamente em corrente alternada. O que funciona efetivamente em corrente alternada? Geralmente motores. Motores não precisam, tem motores de corrente contínua, mas a maioria dos motores é de corrente alternada. Os motores mais comuns funcionam diretamente na corrente alternada. Então, eles não precisam dessa fonte conversora de tensão contínua para tensão, de tensão alternada para tensão contínua. Certo? Então, a gente já usa direto na tensão alternada. Professor, refrigeradores funcionam como? Alternado ou contínuo? O refrigerador, internamente, ele tem o funcionamento dele, né, se dá através daquela, não tem aquela grelhazinha atrás, né? Esses novos eu acho que nem vem mais aquela grelhazinha, mas tinha os mais antigos, tem aquela grelha atrás que o pessoal gostava de secar a toalha, que fica quentinha, né? Então, ali naquela grelha são vários tubinhos que tem ali, não é um metal, né? Ali dentro é oco, né? E tem um caminhozinho para que haja a circulação de gases. E para esses gases circularem, eu tenho um motor elétrico que é um compressor, vai ficar soprando direto esse motor elétrico para fazer esse gás circular. Ele entra dentro da geladeira o gás, ele troca calor com o interior da geladeira, o gásinho fica quente e quando vai para a grelhazinha, ele se resfria. Por isso que não deve se secar toalha na grelha da geladeira, porque ela tem que botar esse calor para fora. Se eu boto uma toalha, eu dificulto essa perda de calor da geladeira, então torna ela menos eficiente. Então, ela vai demorar mais a trocar o calor com o interior. Então, basicamente, lá ali, no motorzinho, vai ter no compressor da geladeira, um motor elétrico de corrente alternada, muito provavelmente. Só que hoje as geladeiras estão mais evoluídas, né? E tem praticamente um computador nelas ali. Essas frost free, né? Elas têm internamente ali um circuito eletrônico que vai controlar detalhadamente ali para que não crie gelo dentro do freezer. Então é necessário também ali algum tipo de conversão para esse circuito eletrônico ele funcionar, a geladeira funcionar, os seus dispositivos eletrônicos em corrente contínua. Então, provavelmente na geladeira, essas mais recentes aí eu nunca mexi, mas provavelmente vai ter uma parte que já entra direto no compressor de corrente alternada e outra que passa por uma fonte, né, que deixa a corrente contínua e é utilizada ali no circuito eletrônico. Então a gente tem esses múltiplos e submúltiplos, né? Aqui os submúltiplos são mais difíceis de serem encontrados, mais em aplicações de eletrônica, alguma coisa nesse sentido. E os múltiplos aqui, hoje, para vocês terem ideia, a gente tem alguns o maior país em dimensões territoriais é a Rússia, né? E a Rússia ela tem algumas linhas já de megavolts, já, né? Já em megavolts. Então, a gente chegou aqui no Brasil até 800 quilos, ou seja, 0,8 mega, né? 800 quilos, a gente tem linhas muito longas. Quanto maior a necessidade de transpor distâncias, maior vai ficar a necessidade de elevar essas tensões. Então, a gente já tem linhas ali de
de megavolts para conseguir passar por tantas distâncias. Aqui tem uma conversãozinha, mas vocês já estão craques aí, que o quilo multiplica por 1000, né? Enfim. Para medir a tensão, eu tenho que fazer o quê? Vou pegar meu multímetro, eu tenho que pegar a diferença de potencial, né? Eu tenho que, então, para medir tensão, não tem como medir numa linha só. Se eu pegar os dois terminais e colocar em cima de uma mesma linha, eu vou medir a diferença de um em relação ao outro. Então, não tem diferença nenhuma. É o mesmo motivo, né, que às vezes tem um fio ali e o passarinho vai e pousa em cima e não toma choque. Por quê? Porque ele está pisando em cima do mesmo fio. Então, ele não vai tomar um choque ali, mesmo que o fio esteja desencapado, porque não tem diferença de potencial. Já se for um urubu, que tem uma dimensão maior do corpo, ou um pássaro com envergadura maior, encostar uma asinha em um e outra asinha no outro, aí ele vai virar um churrasquinho, né? Vai sofrer um choque elétrico ali. Então, se for pequenininho, ficar em cima de um só, não vai tomar choque, certo? Porque vai estar em cima do mesmo potencial. Então, eu tenho que pegar a diferença entre dois potenciais, entre os dois condutores, né? O positivo, o negativo, a fase e o neutro. A resistência eu vou falar na próxima aula. A gente inicia na terça falando sobre resistência, mas aqui a gente falou já sobre corrente e tensão, né? Então, gostei da aula, sempre interajam, pessoal, tirem dúvidas aí, como o Gustavo e outros tiraram, vamos perguntar alguma coisa, podem falar, para a gente interagindo aqui, discutindo. Vou ficar aqui agora, para não perca aqui o ritmo, para colocar as aulas de vocês e fazer a tarefinha, né, para segunda com os links. Não esqueçam dessa tarefinha, ela é importante, certo? Felipe, pode falar. Tem mais alguém? Professor, Professor, eu cheguei meio atrasado. Aí, quanto à atividade, quem já tinha feito vai ter que mudar conforme o que o senhor botar lá, é? Não, porque se fez do jeito que eu já tinha orientado, né, na última aula, então você fez o que eu vou pedir mesmo. Você tinha falado que era para fazer um resumo, né, sobre o vídeo do YouTube, não foi? Isso. Eu só vou sugerir que vocês usem o modelo, a formatação de um modelo que tem no meu site, que eu acho que é mais organizadinho. Porque aí não fica... Tem muita gente que usa modelos diferentes e tal. Eu queria que usasse aquela formataçãozinha, mas é só copiar e colar a formatação do... O professor tinha feito escrito à mão, né? Tinha feito à mão, foi? Tá bom, eu aceito também. também. E escaneado. Tá bom, depois eu aceito também. Tá, tudo bem. Certo? Esse primeiro agora, como não botei ainda, já tinha falado, né? Pode fazer a formatação, quem já fez, pode entrar do jeito que tá. Aí quem não fez... Tem outra questão também. O NTI divulgou uma nota de segunda-feira de 8 até as 5. Dia 12. Foi, eu lembrei agora. Foi dia 12. Então fica para terça, né? Até antes da aula. Tranquilo, professor. Professor, é para enviar por onde? Pelo AVA mesmo, né? Pelo Moodle. Vocês acessam o AVA, eu vou adicionar uma tarefa. Acho que todo mundo já fez alguma tarefa pelo AVA, né? Que você vai e faz o upload do arquivo por lá, um arquivozinho em PDF, arquivo de texto, né? Pode ser fazer à mão e escanear e botar lá, ou fazer digitado mesmo, colocar, enfim. Professor, esse resumo foi em dupla, não foi? Pode ser até em dupla. Pode ser individual ou em dupla, né? Vocês que sabem. Só não pode dupla de 3, que sempre tem gente que tenta. Dupla é só 2. Mas só precisa uma pessoa da dupla enviar, não é? Ou os dois enviam? Só um envia. Não precisam os dois enviarem, não. Só um enviando. Certo? E outra coisa, pessoal, aqui, ó, vamos tentar fazer as coisas no prazo estipulado, porque sempre passa, e aí querem mandar depois, aí manda por e-mail, meu e-mail fica uma bagunça. Para prova e exercício, eu vou tentar com vocês manter os prazos estipulados. Para exercício, enfim, eu sempre coloco uma tolerância que vocês
Só se não fizerem mesmo para ter dificuldade de fazer o upload dentro do... Agora, para a prova, para nem correr risco com a estabilidade do Moodle, a gente vai fazer em outras plataformas, certo? Porque aí, se tiver com problema no NTI, hoje mesmo caiu um tempo que faltou energia na UFAL, enfim, qualquer tipo de problema, a gente fica independente e o prazo vai ser cumprido rigidamente. Então, eu já dou um tempo maior para a realização de provas, meia hora, 40 minutos, enfim, eu avalio lá, eu aviso com antecedência, geralmente entre meia hora e 40 minutos a mais, por imaginar que vocês têm que ter um trabalho a mais ali, né, a prova deve ser feita à mão, tem um trabalho a mais ali para escanear e mandar, mas eu quero que vocês entendam também que o tempo faz parte da avaliação, né? Logicamente que se eu passar uma prova para vocês me entregarem com 3 dias, é bem diferente de eu passar uma prova e vocês entregarem em 1h40, que é o tempo da aula, né? Então, a consulta que já tem, não tem como, vocês vão ter uma prova com consulta, logicamente, né? Todo mundo está utilizando seus computadores, então, tudo isso daqui está mudando a nossa capacidade de avaliação. Então, o tempo, para mim, é primordial para que vocês sentem na cadeirinha, façam sua prova e mandem de volta, certo? Eu já dou esse tempinho, por imaginar que vai demorar um pouquinho mais para escanear uma prova com celular, enfim, fazer uma coisa nesse sentido, mas ultrapassou o prazo, eu não vou poder mais aceitar, certo? No semestre passado, fui obrigado a aceitar, porque o AVA era horrível, principalmente em dia de prova, que todo mundo usava ao mesmo tempo ali, ele caía sempre, as semanas de prova, mas agora já aprendi e não vou mais usá-lo para as avaliações. Bem, pessoal, por hoje era isso, então, vou daqui a pouquinho estar aí no site a tarefa e os documentos, né, as atividades e as aulas que eu estou devendo para vocês, ok? Boa noite para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Até semana que vem.